Bom, tema livramento condicional, ele é bem complexo, longo, mas eu vou falar algumas coisas bem importantes sobre o tema para você prestar atenção. Primeiro, nós sabemos que o livramento condicional, ele é uma antecipação da liberdade para aqueles que estão cumprindo pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que preenchidos determinados requisitos. Quem decide sobre o livramento condicional é o juiz da execução, tendo em vista que é um incidente que acontece durante a execução penal. É um direito do preso que quem decidirá sobre a concessão ou não será o juiz da vara de execução. Bom, lembrando, em relação ao tempo de cumprimento de pena, nós temos 3 percentuais aí, coeficientes que vocês têm que fixar. Cumprimento de mais de 1/3 da pena, se ele tiver bons antecedentes e não for reincidente em crime doloso. Mais da metade, se ele é reincidente em crime doloso. E mais de 2/3, se ele foi condenado por crime hediondo ou equiparado. Lembrando que equiparado, terrorismo, tráfico de drogas e tortura, são os 3 T's. E lembre-se que o tráfico privilegiado não é considerado equiparado a hediondo. Bom, então quando se trata de um crime hediondo, vamos imaginar ali que tenha acontecido um furto com uso de explosivo ou uma extorsão mediante sequestro, além dos outros requisitos, a pessoa deverá cumprir mais que 2/3 da pena. Então, essas são as primeiras observações. Prestar atenção sobre uma vedação. Quando a lei anticrime entrou em vigor, em janeiro de 2020, houve uma vedação ao livramento condicional para aqueles condenados por crimes hediondos com resultado morte. Exemplo, latrocínio, homicídio qualificado, estupro com resultado morte, enfim, crimes hediondos com resultado morte. Então, sobre a vedação ao livramento condicional aos condenados por crimes hediondos com resultado morte, exemplo, latrocínio, o STJ ele fixou um entendimento no julgamento do rito dos repetitivos, em julho de 2024, que essa proibição do livramento condicional, ela fica restrita ao período em que a pessoa não pode obter a progressão de regime. Se vocês lembrarem, depois da lei anticrime, a progressão de regime para aqueles que praticam crimes hediondos com resultado morte deve ser de 50% do cumprimento da pena. Então, enquanto essa pessoa está na vedação dos 50%, ela não tem direito ao livramento condicional. Agora, uma vez que ela já tenha superado essa questão desse coeficiente, chegando nos 2/3 e preenchidos os demais requisitos, como bom comportamento, não ter praticado falta grave nos últimos 12 meses. Também, quando se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, existe, o exame criminológico, enfim, alguns requisitos extras que não dá tempo da gente comentar tudo aqui. Então, a pergunta é a seguinte: mas professora, existe alguma vedação para o livramento condicional? Sim, a vedação ela já é antiga e diz respeito aos reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados. Não precisa ser exatamente o mesmo crime. Exemplo, estupro mais estupro. O importante é que seja da mesma categoria, ou seja, hediondo ou equiparado. Sendo assim, uma pessoa que praticou um crime de estupro, foi condenada, transitou em julgado e depois pratica um crime de extorsão mediante sequestro, nós falamos que ela é reincidente específica em crime hediondo e ela já não poderá ter livramento condicional, o que já era vedado antes mesmo das inovações trazidas pela lei anticrime. Então, guardem aí. Quem não tem direito a livramento condicional? O reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Isso mantém-se. Então, esses 5 anos do livramento condicional, quando a pessoa cumpriu bonitinho, não deu causa à revogação, poderá ser contado retroativamente, ou seja, desde a data em que houve a cerimônia de concessão, que lá no Sursi nós chamamos de audiência admonitória e no livramento é aquela cerimônia de concessão. Então, vamos imaginar que uma pessoa teve um livramento condicional de 3 anos, ela se comportou bonitinha.
Quando eu for contar os 5 anos, eu volto da data da audiência admonitória. Então, nesse exemplo de imaginarmos uma pessoa que teve 3 anos de livramento condicional e ela terminou sem dar causa à revogação, quantos anos faltam para que ela retome a primariedade, ela não seja considerada mais reincidente? 2 anos, porque eu conto os 5 anos desde o dia da cerimônia de livramento. Então anota aí, se tiver mais dúvida, me escreve. O período de prova do livramento condicional é justamente o restante da pena. Então vamos imaginar que uma pessoa teve uma pena de 10 anos, ela cumpriu metade e obteve livramento. O período de prova dela é o restante da pena, ou seja, 5 anos. Durante esses 5 anos, ela terá que cumprir determinadas condições obrigatórias e também aquelas que são extras, que nós chamamos judiciais. Bom, agora vamos imaginar, ela cumpriu bonitinho o período de prova, preencheu todos os requisitos, as condições. Como eu vou contar aquilo que nós chamamos de período de depuração da reincidência, para ela deixar de ser reincidente? Lembrando que a reincidência ela não é perpétua. Existe aquele prazo de depuração de 5 anos, contados da extinção da punibilidade quando a pessoa cumpre a pena integralmente. E no livramento condicional, esse prazo de 5 anos, como nós contamos? Vou te contar aqui no próximo vídeo.